Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não
montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. O teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, 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 não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu conheces-me. Oh, no mais profundo mar tu estás, e nos mais altos céus tu estás. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. Oh, no mais profundo mar tu estás,
Graça e paz, amados e muito queridos irmãos e irmãs, povo de Deus. Estamos ainda, nesse período de quarentena, sem podermos nos reunir como igreja, mas através das redes sociais, do ambiente virtual, o ambiente das mídias sociais, eu creio que Deus tem nos unido. E quero aqui, deixar o nosso abraço a todos os irmãos, em especial os amados irmãos da Igreja Batista Central. Irmãos, que saudade de estar junto com vocês. Como tenho orado e pedido a Deus para que o Senhor possa abreviar esse tempo, não é verdade? E nós estarmos novamente juntos, cantarmos, louvarmos, exaltarmos, nos abraçarmos. Que saudade. Creio que quando tudo isso passar, nós vamos poder fazer grandes celebrações e desfrutar desse amor, dessa alegria de estar juntos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Domingo de Páscoa. Você já parou para pensar o que você está dizendo quando você diz Feliz Páscoa? A palavra Páscoa do grego é passage, que vem de passagem, saída. Quando o povo de Deus que estava no Egito como escravos foram libertos através de uma ação sobrenatural de Deus. Você que conhece a história da saída do povo hebreu do Egito, e ali Deus deu ordenanças ao povo e disse que seria a passagem, eles sairiam da escravidão para a liberdade. E Jesus é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus é a nossa salvação, e em Jesus nós passamos da morte para a vida. Então, feliz Páscoa, feliz passagem. Você que tem Jesus não está mais na morte, você passou da morte para a vida, amém? Domingo de Páscoa é um dia muito especial, porque é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo, e nós estudamos, durante 7 semanas, chegamos agora na 7ª semana, falando sobre as últimas palavras de Cristo na cruz. E hoje é a última palavra, denominada, o tema da mensagem é a palavra de satisfação. Está lá em Lucas 23:46, o nosso texto base. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, verso de número 46. Veja como está registrada a palavra do Senhor. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Queridos, Jesus, nesse momento, ele morre. Alguém já disse, mas Deus pode morrer? O Deus que nasceu, o homem, Jesus, a humanidade de Jesus passou pela morte, sim. O Deus não morreu, a parte humana morreu, porque Jesus 100% homem, 100% Deus, e naquele momento ele rende o seu espírito. E é tão lindo, queridos, porque Jesus, ele nos dá uma segurança, uma palavra de esperança. É sobre isso que a gente quer falar. A Páscoa é esperança. Esperança do quê, pastor? De uma vida eterna, de uma salvação eterna, de que a morte não pode nos separar. Por isso, Jesus disse essas palavras. Ele está também referindo um versículo bíblico que está lá em Salmo 31, versículo 1 até o versículo 5, olha só como está escrito: Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado.
livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim, vem, livra-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduz-me e guia-me, tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Jesus está citando um versículo bíblico, uma passagem bíblica que está lá em Salmo 31, no verso 5 em especial. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a palavra hoje é uma palavra de celebração. Por quê? Porque Jesus está nesse momento declarando que ele está convicto, há uma certeza no coração dele de que ele está indo para o Pai. Aleluias. Há muitos exemplos da afirmação de que Jesus o tempo todo ele estava no controle. A todo momento, quem estava conduzindo o processo de crucificação não eram os fariseus, não era o sinédrio, não era os guardas romanos, não era Pilatos. Quem estava no controle de tudo era Jesus. Você quer ver só? Vamos ler alguns versículos bíblicos para você entender. É por isso que Jesus pode dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque Jesus tem convicção de que ali ele está encerrando aquele momento para ir de volta para o Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 17 ao verso 18, vamos ler juntos? Olha como está escrito: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do Pai. Entenda isso. Jesus ele estava na cruz por um propósito divino. A cruz não foi um acidente na vida de Cristo, ou Cristo não está ali na cruz reclamando de sua sorte. Ele veio para a cruz, e é por isso que ele pode dizer, quando tudo termina: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Veja como Jesus estava tão preparado para esse momento, que lá no Evangelho de João, ainda capítulo 18, verso 6, veja o que está escrito. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou: a quem procuram? E eles lhe disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Veja que Jesus está lá no Getsêmani. Judas já havia beijado Jesus, anunciado: esse é o Salvador, esse é o Filho de Deus, esse é o Cristo que vocês procuram. E mesmo assim os soldados ficaram temerosos. Os soldados ficaram temerosos com a coragem de Jesus, com a fé de Jesus, com a ousadia de Jesus, de dizer: vieram me buscar, podem me levar, eu estava esperando vocês. Não foi vocês que me encontraram, eu estava esperando vocês. Tremendo isso. Jesus o tempo todo estava no controle do processo de crucificação. E ele estava no controle porque ele sabia que o que ele estava fazendo mudaria a vida da humanidade. Eu muitas vezes me entristeço porque muitas pessoas estão comemorando a Páscoa sem entender o verdadeiro significado. Porque para mim, irmãos, uma pessoa que comemora a Páscoa, mas ainda não tem Jesus como seu Cordeiro Pascal, ainda não tem Jesus como aquele que vai mudar a sua vida da morte para a vida, ainda não tem certeza da sua salvação, ainda não tem uma aliança e um pacto com Cristo, alguém que comemora a Páscoa sem ainda estar com o seu nome escrito no livro da vida, está comemorando o quê? A sua condenação. Está celebrando o quê? Sabe, nesses dias de quarentena, de Covid-19, de crise mundial, de pandemia, é um bom momento para você refletir sobre a sua vida, sobre seus valores, seus princípios e o que você realmente espera
após esse tempo nesse mundo, porque a sua vida nesse mundo é momentânea, efêmera, passageira, limitada e está muito próximo de terminar. Pode não ser com o Covid-19, mas qual é o tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra? 70, 80, 90? É muito pouco, perto do que Deus tem para nós. Então a Páscoa deveria ser a comemoração de alguém que, como aquele povo no Egito, que estava sendo preso, que estava sendo oprimido, que estava sofrendo, que estava sendo morto, aquele povo foi liberto. A palavra diz que quando eles saíram de lá, eles saíram cantando, batendo palma com os seus despojos, com a sua conquista, com a sua vitória. Por quê? Porque eles foram libertos do opressor. Hoje, não é um país que oprime, não é um povo que oprime outro povo, nós somos oprimidos pelo pecado. Nós vivemos num mundo que é marcado pelo pecado. E essa opressão que o pecado gera, só há um tipo de libertação, através da morte de Jesus. Por que pessoas tiram a sua própria vida? Por suportarem mais a opressão, o medo. Por que tantas pessoas andam tristes? Apesar de ter todos os motivos para serem felizes, não têm a verdadeira paz, porque ainda não conseguiram encontrar o verdadeiro Salvador. E nesse domingo que nós comemoramos, o domingo da salvação, da ressurreição, eu queria pensar com você nessa noite, sobre essa verdade, de que Jesus, ele não ficou na cruz, ele ressuscitou, e ele está junto do Pai, e ele intercede por nós. Uma das coisas que Jesus sempre deixou clara é a vida após a morte. Querido, se a sua expectativa em relação à vida está apenas para enquanto você está nesse mundo, eu quero dizer para você que há algo muito maior, muito melhor, perene, alegre. Você já pensou sobre o céu? Você já parou para pensar sobre a realidade do céu, da eternidade? De um lugar onde não há mais doença, não há mais sofrimento, não há mais morte, não há mais dor. Esse lugar existe, e a Bíblia fala isso para mim e para você de forma clara, e o momento de nós nos prepararmos para ir para a eternidade não é depois que a gente morrer, é hoje, é o momento de você se preparar, é o agora. Eu quero ler alguns textos da Bíblia falando sobre isso. Porque Jesus deixa claro para nós que há uma pós-vida. Quando a gente estuda lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, Jesus conta a história de dois homens, a história de Rico e Lázaro. E naquele texto Jesus fala sobre duas possibilidades após a morte, ou seja, ali está claro que há uma pós-vida. Após esse momento aqui, há uma outra etapa a ser desfrutada, que pode ser a eternidade com Deus, que nós chamamos de céu, Nova Jerusalém, a Nova Canaã, a pátria celestial, o lugar de bênção, de vida, de eternidade, o lugar que Jesus foi preparar. Poxa, Jesus sempre faz tudo bom, imagina o que ele foi preparar para nós. Eu penso nisso. O céu é uma verdade na minha vida, tem que ser na sua também. E daí, irmãos, olha que maravilhoso, você poder estar um dia, chegando no paraíso e sendo recebido com aquela palavra de Jesus, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, para o gozo, para a alegria que lhes foi preparada. Agora, Jesus também diz que existe outra possibilidade, que é tão real quanto o céu, que alguns chamam de inferno, Hades, a segunda morte, que eu penso o seguinte, ficar a eternidade sem Deus. O que pode ser mais terrível do que ficar a eternidade longe de Deus, que é o perfeito amor, a perfeita paz, a perfeita alegria? Deve ser a pior coisa do mundo. Não tem como a nossa mente humana imaginar o que é um lugar sem Deus.
que a Bíblia nos fala, que está preparado o lago de fogo do inferno para aqueles que se recusaram a aceitar o Cordeiro Salvador do mundo, Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia é clara em dizer para nós que existe uma pós-vida, e essa pós-vida pode ser vivida por mim e por você. Jesus deixou isso para nós termos acesso. Veja o que está lá em Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: eu garanto que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Veja isso. Sabe, irmãos, algumas pessoas têm algumas dúvidas para crer na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita. Deixa eu te contar uma coisa, quando Jesus está andando no mundo, Ele é a Bíblia é Jesus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é o agir de Deus, e Ele olha para aquele homem que está sendo crucificado com Ele, e diz para aquele homem: ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo? Há uma eternidade, irmãos, há uma vida eterna, aleluias. E eu quero ir para lá, eu quero estar com Ele. Eclesiastes 2:7, a palavra do Senhor diz assim: o pó volta à terra de onde veio, mas o Espírito volta a Deus que o criou. Está falando sobre eternidade, está falando sobre continuidade. Amós 4:12, por isso ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isto com você, prepara-te para encontrar-se com o seu Salvador. Certa vez eu fui fazer uma visita para uma irmã muito querida, que estava com uma enfermidade, e ela ia fazer uma cirurgia, a remoção de um tumor, uma pessoa já de idade avançada, uma cirurgia muito complicada, e na véspera dela ir para a cirurgia, eu fui visitar ela, e orei com ela, e li a Bíblia com ela, e olhei nos olhos dela e disse: minha irmã, a minha oração é que, em nome de Jesus, você vá lá, faça essa cirurgia e volte e testemunhe do poder do teu Salvador. Mas caso isso não aconteça, como você está? Aquela mulher olhou nos meus olhos e disse: pastor, eu estou preparada. Eu estou preparada, pastor. E eu disse: aleluia, irmãs. Eu queria pensar, por que às vezes a gente é negligente? Por que a gente às vezes não está preparado? Se a gente não sabe o dia da manhã. Por que a gente sempre deixa Deus para depois? Primeiro eu, a minha vontade, depois os meus desejos, depois agradar as pessoas à minha volta, a minha reputação, aparecer bonito na foto, ser uma pessoa descolada, chamar atenção para mim, depois é que eu vou ver essa questão de Deus. Como se eu e você tivéssemos algum controle sobre o depois. Prepara-te. Você já pensou que essa pode ser a sua última Páscoa? Eu penso às vezes nisso. Eu não sei se no próximo Páscoa eu vou estar ainda aqui nesse mundo, mas eu sei que eu tenho que estar preparado, tanto para Jesus voltar, como eu para ir me encontrar com Ele. Porque há uma vida após essa morte, pobre e miserável daquele que vive aqui como se não houvesse vida após esse momento. Vai ter uma eternidade para chorar e se arrepender. A Bíblia é clara sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 16, verso 26, diz assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Louco, disse Jesus. Louco é aquele que vive esse mundo sem se preocupar com a eternidade. Mas Jesus nos deixou claro que há uma eternidade. E aqui é algo tão lindo da parte de Cristo, né? Cristo é nosso exemplo, amém? Você quer seguir alguém para você não se frustrar? Para de seguir cantor, seja evangélico ou não, para de seguir jogador de futebol. Pastores também, pastores são pessoas, pastores são tão limitados, irmãos. A gente como pastor tem muita vontade de fazer a coisa certa. Mas como disse o próprio apóstolo Paulo, o bem que a gente quer, a gente tem dificuldade para fazer. E o mal que a gente não quer, isso toda hora está na nossa frente. Ou seja,
Quer seguir um exemplo? Quer seguir alguém que você não vai se frustrar? Siga Cristo. No máximo eu faço como Paulo. Sede meus imitadores, porque eu estou seguindo Cristo Jesus. Enquanto eu estiver imitando Ele, pode me imitar que vai dar tudo certo, porque você não está me imitando, você está imitando Ele, porque eu estou imitando Ele. Eu estou imitando Ele, você está me imitando, você está imitando Ele também. Aí beleza. Mas não coloque sua expectativa no homem. E Jesus, Ele nos dá assim, sabe, uma graça, uma alegria, uma certeza de que nós podemos morrer em paz, irmãos. Crente morre em paz. A morte de um cristão não é um desespero, não é um cair num abismo, não é um caminhão sem freio na descida, e agora? E agora não. Eu sei em quem eu deposito a minha fé. Eu sei para onde que eu vou. Eu sei que meu Salvador foi preparar lugar. Como morrer bem? Imagina isso, olha só. Jesus, depois de tudo, irmãos, tudo que Jesus passou, nós estudamos durante essas 6 semanas, tanto sofrimento, tanta dor, tanta angústia. E veja bem, em um dos estudos que nós fizemos, a 4ª palavra, se eu não estiver enganado, a 5ª palavra, se eu não estiver enganado, Jesus diz assim: Pai, por que me desamparaste? Teve um momento na cruz que Jesus está sozinho, porque Ele está carregando sobre seus ombros todo o peso do pecado. Mas quando chega a hora de render o Espírito, Ele não está sozinho. Ah, doce salvação. Jesus não fecha os olhos assim, eu estou sozinho e rendo meu Espírito. Ele diz: Pai, nas tuas mãos. Ah, doce salvação, doce graça, que alegria. Você pode sim encarar a morte com paz, morrer bem. Olha só, o que Jesus faz? Jesus morreu dessa maneira, entregando seu Espírito, a Deus, para que possamos morrer com Ele, ou seja, com fé. Ele nos deixou uma herança para uma boa morte. Ele nos deixou a certeza, todos morreremos a morte física. Esse corpo aqui tem data de validade. A não ser que Jesus volte, ou que você seja arrebatado, você vai passar pela experiência de fechar os olhos para esse mundo. A morte da carne. Mas se você crê em Jesus, essa morte não é o fim. Todos nós morremos, e a melhor maneira de morrer é com fé em Deus, nas mãos de Deus, crendo em Jesus como o único e suficiente Salvador. João 3,16, porque Deus amou eu e você de tal maneira, que deu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não fique na morte, mas tenha a vida eterna. Veja comigo lá em João 5:24, olha que versículo maravilhoso, João 5:24. Eu asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, glória a Deus, e não será condenado, mas passou da morte para a vida. É uma promessa. É por isso que Jesus tem paz quando Ele vai morrer, porque Ele sabe que Ele está nas mãos de Deus. João 5, Atos 7:59 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Ele, enquanto apedrejavam Estevão, e este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Estevão é um grande exemplo de como morrer em paz. Os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos não puderam convencer Estevão em palavras, porque ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele venceu no poder da palavra. Ele demonstrou, ele pregou para aqueles homens com tanta ousadia e intrepidez, que a única forma de cessar a pregação dele foi pegando em pedras. Mas quando os homens pegaram em pedras para atirar em Estevão tinha paz de que ele não morreria ali, de que as pedras não eram o fim do seu ministério. É por isso que ele eleva os seus olhos para o céu e vê os céus abertos, e vê Jesus com os braços abertos para receber ele, e entrega, e ainda ora por quem está jogando pedra, dizendo: Pai,
Não impute a eles esse pecado, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Uma fé, uma salvação, sabe? Uma certeza. É tão lindo você ver um cristão que tem certeza de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. O domingo de Páscoa é o domingo do quê? Da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. A morte que era a última derrota, a morte que era o último inimigo do homem, Jesus vai lá e vence ele. Para quê? Para você não ter medo da morte, ué. Para você ter certeza da salvação, para você ter certeza que quando você fechar os seus olhos aqui, você está na eternidade. Glória a Deus. Aleluia. Pensa nisso. Por que Jesus tinha tanta certeza disso? Porque Jesus estava cheio da palavra de Deus. Se você se alimentar da palavra de Deus, você vai ter essa certeza, essa confiança. Lá em Hebreus capítulo 2, tem um texto das Sagradas Escrituras, 2, do 10 ao 14, fala assim, ó: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem é, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente, ele diz: aqui estou, e com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder na morte, isto é, o diabo. Quando Jesus entrega a sua vida na cruz, ele sabe que a partir dali, todos nós poderemos ter acesso. Que maravilha! Que alegria! Que glória! Que bênção! Que vitória! Eu quero pensar com você ainda sobre a profunda comunhão de Jesus com o Pai. Porque quando Jesus nasceu, quando certa vez foram levá-lo, naquele período o povo ia uma vez por ano no templo, e Jesus é esquecido no templo, né? Esquecido entre aspas, ele decidiu ficar lá, os pais dele não perceberam que ele tinha ficado, era muita gente, e quando José e Maria voltam para buscar Jesus, ele diz assim: vocês não sabem que convinha eu ficar aqui cuidando dos negócios do meu pai? Quando Jesus é batizado, os céus abrem e a voz diz: esse é o meu filho em que eu tenho muita alegria, muito prazer. E em vários momentos Jesus deixa claro que tudo que ele faz agrada ao Pai, e é por isso que ele faz as obras que o Pai faz, porque ele está com o Pai e o Pai está nele. Essa profunda comunhão de Jesus é que dá para ele esse momento de dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você consegue confiar em Deus assim? Você consegue se lançar nas mãos do Pai dessa forma tão poderosa? É uma entrega total. Total. Jesus sabia que o Pai tinha poder para ressuscitá-lo. A Bíblia nos aponta algumas pessoas que tiveram uma fé muito corajosa. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foram ser lançados na fornalha, Nabucodonosor olha para eles e diz assim: quem pode livrar vocês da minha mão? E eles dizem: olha, se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, nós confiamos em Deus. E Deus livra eles. E foi uma fé ousada desses rapazes. Daniel é jogado na cova dos leões. E o rei, no outro dia de manhã, quando vai ver se Daniel está vivo, ele diz: ó, Daniel, acaso poderia o teu Deus te livrar? E Daniel diz: viva, ó rei, porque eu estou bem, o meu Deus me cuidou de mim aqui. E sabe o que acontece quando Jesus está dizendo: Pai, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito? Ele está dizendo:
Pai, eu confio totalmente em Ti. Eu estou pronto e disposto. Estou preparado e eu me rendo ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Nessa confiança, nessa certeza, nessa esperança? Oh, queridos, ainda que você esteja enfrentando uma situação difícil, de enfermidade, de luta, de crise, creia que a morte de Jesus é suficiente para salvar de você e se lance nos braços do Pai. Jesus morreu na presença do Pai. Ele ficou sob os cuidados do Pai. A todo momento, Jesus estava debaixo dos cuidados do Pai. Se você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador, desfrute dessa convicção, dessa certeza. Tenha essa fé e essa esperança que Jesus teve de dizer: Senhor, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito. Tenha essa confiança de dizer: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para me dar a vida eterna. A Bíblia te dá essa certeza. Talvez você está comemorando esse domingo de Páscoa, mas ainda não tem Jesus como teu Salvador. E a Páscoa é só um feriado. Talvez você até entenda que ela conta sobre a crucificação de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus, mas isso ainda não é uma verdade para você. E eu queria desafiar você a resolver isso nessa noite, nessa oportunidade. Você não precisa que ninguém ore por você, você não precisa que ninguém pegue na sua mão, você não precisa. A gente no culto, quando estamos reunidos na igreja, a gente faz um desafio: saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Mas o lugar que você precisa ir é na presença de Deus. É fechar os seus olhos e ir até o altar do Altíssimo e dizer para Ele que você precisa ser salvo, que você entende que precisa de salvação, que a sua vida não pode continuar como está. Tome essa decisão nessa noite. Comemore a Páscoa como alguém que saiu da morte para a vida, como alguém que experimentou ser transformado. Eu experimentei isso na minha vida há mais de 20 anos. E como tem sido maravilhoso. Como eu sou grato a Deus por essa verdade. Como eu estou preparado para ser chamado para o céu. Porque eu sou pastor? Não. Porque eu reconheci que Jesus Cristo morreu para me salvar. Porque eu creio no que esse livro nos afirma. Porque eu experimentei nascer de novo no Espírito, não só da carne. E se você não experimentou, essa é uma boa oportunidade para você fazer isso. É meio estranho orar dessa forma, né? Eu estou na frente de um celular falando com você e nem sei como que você está aí na sua casa. Mas eu sei de uma coisa: Deus está bem aí do seu lado. E eu queria unir a minha fé à sua fé agora e convidar você para fechar os seus olhos e nós fazemos uma oração de gratidão. Se você já tem Jesus como teu Senhor e teu Salvador, comemore a passagem. Faça como Jesus nessa noite: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos, eu confio no Senhor, eu creio em Ti, ó meu Deus e meu Pai, Tu és o meu Salvador, o meu Redentor. Mas se você ainda não fez, se você ainda não decidiu se render aos pés de Cristo, você tem a oportunidade nessa noite de chegar diante do Senhor e falar: eu não posso mais continuar assim, com essa situação mal resolvida. Um dia eu disse para Deus: Senhor, ou eu te conheço de verdade e vou experimentar o que é o novo nascimento, ou eu não quero mais continuar caminhando dessa forma. Eu preciso te conhecer. E Ele me encontrou. A palavra diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando você bem aí onde você está. Os olhos dele estão sobre você.
O fato de Deus não ter te encontrado ainda não é porque Ele não te achou, é porque você não deixou se achar. Deus não invade a vida de ninguém. Deus não impede você de ser você. Deus não obriga você a escolher fazer a vontade dEle. Deus não obriga você de obedecê-lo. Mas Ele espera que você queira. Ele espera que você seja como Jesus. Se renda totalmente aos pés dEle. Vamos orar. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz. E através dessa mensagem gravada nesse momento, eu creio que o Senhor tem poder para tocar em corações, mudar vidas, transformar realidades, porque o Senhor é o Deus que age em nós. Obrigado, Jesus, porque todos aqueles que já tiveram uma experiência de transformação, de salvação e de vida eterna, reconhecem e conseguem entender a alegria de ter Deus cuidando de nós, de poder dizer, nas Tuas mãos, Deus, eu entrego a minha vida. Mas para aqueles que ainda não têm essa certeza, eu te peço, Senhor, que Teu Espírito as ajude, que Teu Espírito as envolva, que a Tua graça e o Teu amor os alcance nessa noite. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor. Eu peço que o Senhor toque, que o Senhor salve, que o Senhor transforme. Em nome de Jesus, Pai, é a oração que fazemos. Amém. Deus abençoe sua vida. Quero convocar você para continuarmos orando. Orarmos pela nossa nação. Orarmos para que o Senhor nos restitua como povo de Deus, para termos a liberdade de nos reunirmos para louvar e adorar o nome dEle, para novamente podermos estar juntos, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Ore para que Deus dê sabedoria para aqueles que estão à frente, nos cargos de tomar decisões, para que as decisões deles sejam sábias e amenize o sofrimento, a angústia, ajude os que perecem. Peço para que você ore por aqueles que trabalham na área da saúde, para que o Senhor os proteja, que o Senhor os abençoe. Por aqueles que são mais vulneráveis a serem infectados com o Covid-19, que o Senhor livre do mal. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo o que estamos vivendo porque Deus já tem ouvido as nossas orações. Amém? Nós podemos dizer, Ebenezer, já 2 vezes marcaram o pico que ia ser e Deus frustrou. E vamos continuar orando para não ter pico nenhum, para não ter uma pandemia nenhuma, para ser só uma nuvem que vai embora e o sol vem com luz, com brilho, e nós vamos voltar celebrando e adorando o nome do Senhor. Em nome de Jesus, quero agradecer a Deus, aos irmãos que têm nos ajudado aqui na igreja a gravar essas mensagens, irmã Larine, irmão José, pastor Edilson, que Deus abençoe a vida deles. Como eu tenho dito ao longo dessas mensagens, essa mensagem é baseada num livro chamado As 7 Últimas Palavras de Jesus. Um pastor muito amigo meu pregou essa mensagem, pastor Adriano Nazarete, e eu pedi para ele, para me ajudar, e ele me ajudou bastante, e tem sido muito bom pregar essas mensagens. Eu espero que Deus te abençoe. Estamos aí no domingo, dia 12 de abril, e temos orado, irmãos, para que o Senhor nos restitua a oportunidade de estarmos juntos. Temos trabalhado, você que é dizimista dessa igreja, pode estar trazendo seu dízimo, sua oferta para depositar aqui na igreja, ou na terça-feira, ou no domingo, durante o dia. Nós vamos ter pessoas aqui durante o domingo, durante o dia, ou através da conta, depósito no banco. Também temos arrecadado alimento para ajudar os que perecem. Se você puder nos ajudar, doando um sacolão, doando alimentos, faça isso. Tem muitas pessoas que estão perecendo, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vamos continuar orando. Saudade de ver os irmãos aqui para juntos adorarmos ao Senhor. Deus abençoe e fique na paz.